Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao podcast Voo das Águias. É um prazer te receber aqui conosco. Ficamos felizes por você acessar o nosso conteúdo e que esse conteúdo sirva de bênção para a sua vida. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero te fazer um pedido muito simples, é muito rápido. Vai aqui embaixo, rapidinho, dá a tua curtida aqui no nosso conteúdo para que ele possa alcançar outras pessoas também. Vamos lá? Rapidinho. Está aqui conosco no nosso primeiro episódio, o pastor Manuel de Jesus, pastor, teólogo, missionário, pai de 3 filhos, esposo da missionária Eunice, está nos dando a honra nesse momento. Daqui a pouco ele vai se apresentar. O pastor Manuel é o idealizador do projeto Voo das Águias, e na apresentação dele, ele já vai contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto que não é de hoje, já caminha com ele no tempo que ele tem de ministério, de caminhada, e ele vai falar um pouquinho para a gente. Pastor, Amém. Pode ser oi, Ariane. a paz É um sempre. prazer estar aqui e poder participar desse primeiro podcast. O Voo das Águias, ele surgiu assim, de um exemplo muito importante que eu estava lendo uma literatura e descobri que um empresário, Ross Perot, é um americano Sim. e que tinha 2 funcionários que foram sequestrados no Irã e ele gastou o que pôde, mobilizou mecanismos diferenciados para poder resgatar aquelas 2 vidas que eram simples funcionários, mas que para ele se tornou um projeto. E a história depois foi escrita por Ken Follett, que é um dos escritores americanos, vendeu milhões de cópias do livro O Voo da Águia. Então, essa jornada foi chamada de Voo da Águia devido projeções administrativas, termos bélicos, né, e toda a projeção do resgate daquelas 2 vidas. E Certo. essa visão, ela encaixou, eu fiz um aproveitamento de encaixar essa visão sobre o voo das águias, que é uma visão de resgatar as almas, de prestar um serviço social, de desenvolver a visionária das lideranças. Então, ele partiu por aí, nesse exemplo, e é um projeto que vem se desenvolvendo a cada tempo. Agora nós temos parcerias e estamos avançando. Deus está nos dando vitória através desse projeto e chegou agora em Belém com a Certo. sua participação, contribuição de todos Certo. vocês, da equipe que estão nos ajudando nesse grande projeto que é o Projeto Voo das Águias. Certo. E hoje o senhor está como pastor presidente do campo da Assembleia de Deus Belém Tapanã, né? O senhor está implantando esse projeto Voo das Águias lá. E qual é o intuito para a comunidade em geral, o projeto Voo das Águias? O que é que ele vai beneficiar? A visão da liderança é sempre alcançar a comunidade num todo. Certo. A igreja ela não é implantada em uma comunidade simplesmente para ter destaque da porta para dentro. A igreja precisa ter destaque da porta para fora. Paulo levou 60 anos para alcançar o mundo e nós estamos 2.000 anos depois, estamos tentando, tentando, tentando. A gente não consegue porque a gente trabalha sempre da porta para dentro. Então, o voo das águias é uma visão mais ampla, a que alcança regionalizações dos setores, lideranças diferenciadas e famílias que Sim. estão em estados maleáveis na nossa comunidade. E o voo das águias é um projeto que chega, faz a triagem, depois do apanhado, faz ah, todo o suporte necessário para essas famílias. Certo, muito bom. Vai beneficiar a comunidade em um todo, não somente uma igreja. É muito interessante essa visionária dentro desse projeto, né? E Eu, o importante, Ariane, é despertar dentro desse projeto os 3 fundamentos essenciais, sim, que é a visão, precisão e renovação. Isso precisa estar inserido na vida de um líder, certo, porque há muitos líderes que perderam suas visões. de fato. A precisão é a aplicação no projeto, é o foco que não pode se perder. A renovação
obviamente aqueles pensamentos de evangelismo, projeções comunitária, desenvolvimento de serviço social, avanço da igreja, implantação de projetos internos da igreja que precisam ser ampliados e renovados a cada tempo. Por quê? Porque nós observamos que cada liderança, devido igrejas, uma liderança sai, a outra liderança entra. Nem toda liderança tem a mesma visão. De fato. Por isso há uma necessidade de renovação da visão. Eu chamo de renovação da visão voo das águias. Você sabe que a águia ela tem renovações. Período que ela se renova. Renova o bico, renova a visão, renova as asas, renova as forças e uma série de renovação. Certo. Então, isso na visão da liderança é muito importante, porque as lideranças de hoje precisam reformular as suas visões para poder abranger o mundo que precisa ser abrangido. Jesus teve uma visão ampla. Quando ele observava que a comunidade estava descentralizada, ele então ia para as regiões da praia, dos montes. Certo. A área urbana era uma região centralizada. E o interessante é que Deus provocou isso numa região centralizada que foi Betânia, quando Lázaro morreu. O velório de Lázaro aconteceu com várias pessoas que vieram de várias regiões. Então eles vieram para Betânia, para o funeral. Eles não esperavam que Lázaro ia ressuscitar, que Jesus ia fazer um grande evangelismo. Eles nem esperavam Jesus, Nem na verdade, esperavam, né? porque a visão Demorou. de Jesus, na verdade, quando ele foi, ele disse: Lázaro há de ressuscitar. Sim. Então ele já sabia que haviam pessoas que iam ouvir, pessoas que iam aceitar, pessoas que iam ficar registrado na sua memória todo o acontecido da ressurreição de Lázaro, e foi algo espetacular. Esse milagre precisa acontecer também, ainda hoje, nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, no meio das nossas lideranças. De fato, e é interessante quando o senhor traz para a gente, pastor, essas três palavras: visão, precisão e renovação. É muito interessante porque o senhor focou aqui na palavra visão. Hoje em dia a gente vê muitos líderes que se conformaram com uma visão. Só que o líder visionário, eu acredito que é o líder que tem uma visão ampla de um todo. O projeto Voo das Águias, ele não é simplesmente para uma igreja, para 4 paredes. É muito interessante. A visão deste projeto é alcançar uma comunidade toda, né? E o exemplo que o Senhor trouxe agora é de Jesus, que a Bíblia, ela traz muitos exemplos, na verdade. E o maior exemplo de liderança é Jesus. E trazendo Jesus aqui, já em foco para a nossa conversa, Jesus, visionário, com a visão ampliada de tudo que ele fazia, já sabia o que iria acontecer lá na frente. E quando ele chama aqueles 12 homens para estar do lado dele? Jesus centraliza naqueles 12 homens que, na nossa visão, né, eram homens incapazes, homens que, diante da sociedade, não poderiam estar naquela posição. É interessante, Ariane, porque no capítulo 4, 19, onde Jesus chamou, Jesus destaca algo importante. Primeiro, Jesus vai com eles no rio e ensina eles a pegarem o peixe, direcionado agora por uma liderança. Jesus direciona até o lado que tem que se jogar a rede. Mas quando Jesus volta de lá, Jesus disse para eles o seguinte: agora, capítulo 4 de Mateus, versículo 19 e 20, vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão pescadores de homens. Tem algum significado aí? Primeiro, ele está dizendo assim: vocês não vão se embaralhar mais com as redes, vocês vão ser pescadores de homens. Pescar peixe é tirar a vida para a morte. E pescar homens é tirar a morte para a vida. É algo interessante, porque a visionária vai abranger paulatinamente, na visão de Jesus, o processo do aprendizado. O voo das águias, a visão da águia, é um processo de aprendizado. Ela tem que voltar. Por quê? Preste bem atenção que os nossos líderes antigamente, eles não tinham faculdades. Eles não tinham faculdades, eles não tinham formação. Mas eles aprenderam uma visão mais prática. Ela não é uma visão teórica.
Hoje nós temos muita teoria e pouca prática. A visão de Jesus ela não era uma visão teórica, ela é uma visão prática para ficar de exemplo para gerações. Isso é interessante. Sim, Jesus, interessante. por exemplo, é, quando ele vai evangelizar Samaria, Sicar, para encontrar com aquela mulher samaritana, capítulo 4 de João, era um horário de meio-dia. Horário de meio-dia é horário de comer, é horário de descansar, é um horário de repouso. Sim. Então os discípulos estavam com isso na cabeça, é horário de repouso, é horário de comer, é horário do almoço. Então paralisou aqui. A visionária de Jesus é a seguinte: se eu passar esse horário, eu não pego mais ela. Jesus já sabia que aquele horário ele era tão técnico, tão prático, que ele diz: esse é o horário que ela está apanhando água. E eu preciso embargar o meu período de descanso. Eu preciso bloquear o meu período do almoço agora, porque eu preciso encontrar com a mulher samaritana. A visão de Jesus era uma visão focada. Então ele não se embaralhava com o tempo, ele não se embaralhava com negócios. A gente precisa aprender uma coisa: a visão sacerdotal. Eu aprendi com um dos meus professores a visão das coisas e a visão das causas. Visão das coisas é finança, é dinheiro, é lucros. E o nosso projeto, por exemplo, visão da águia, o voo das águias, ele não visa em primeiro lugar o lucro, o dinheiro. É Certo. óbvio que nós vamos alcançar e nós precisamos de montantes, parceiros que vão ser nossos parceiros. Mas, sobretudo, nós precisamos focar na causa. As coisas beneficiam a causa, e não as causas beneficiam as coisas. O líder precisa focar mais na causa do que nas coisas. Porque quando foca nas coisas, ele esquece das causas. Você constrói templos grandes, você conquista grandes espaços, você forma lideranças, inclusive políticas. Agora, a causa. Você continua assistindo a causa? A Justamente. visão que nós estamos tratando é essa visão da causa e não a visão das coisas. Certo. E a visão, ela vem justamente ligado ao foco. O líder visionário que quer realmente fazer algo para mobilizar todas as estruturas, eu digo de dentro de uma sociedade, ele precisa ter o foco. É justamente isso que o senhor acaba de falar. E quando você fala de foco, Aliane, me chama a atenção que eu escrevi em um dos meus livros, A Sombra da Liderança, Sombra das Lideranças. é, eu escrevi sobre o líder interessante e o líder interessado, o líder envolvido e o líder comprometido. Interessante. Então, são quatro formas que a gente precisa fazer uma análise: o interessante e o interessado. Existem muitos líderes interessantes, e que se tornam interessantes na sua publicidade, na sua formação, na igreja que dirige, no cargo que exerce, na mensagem que prega. Até o tema são temas interessantes, mas são líderes Olha, interessados? Paga-se o preço. Eu contei aqui uma história para você de Ross Perot, o empresário que gastou dinheiro, muitos dólares, para salvar duas pessoas. Talvez não teria sentido para algumas pessoas dizer assim: vamos gastar tanto para buscar só dois, mas para ele, ali já era um exemplo de que nós temos que gastar o tanto que precisar gastar para alcançar uma alma. O que foi que Jesus disse? Jesus disse que quando a gente ganha uma alma, a gente ganha o mundo inteiro. É a visionária de alcance do mundo inteiro. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, o comprometido não pode ser só envolvido. Existe o líder envolvido. Ele é envolvido, mas ele não é comprometido. É envolvido na classe, é envolvido na igreja, é envolvido com seu cargo, é envolvido com seu dom, é envolvido com a sua posição, mas ele não é comprometido.
O Justamente. comprometimento é que faz ele permanecer, ele investir, ele ir mais profundo na sua visão, alcançar o que precisa ser alcançado, porque a Bíblia diz, Salomão disse que quem alcança a alma sabe o é. Hoje não é tão fácil. O capítulo 11, versículo 24 de Provérbios diz assim: livra os que estão descendo para a matança, se puderes. Olha, a palavra de Deus está dizendo assim: se puderes. Ele não está te obrigando. Por isso que tem que ter um comprometimento pessoal da pessoa com o cargo, com o reino dos céus e com Deus. É interessante isso que o senhor traz aqui para a nossa conversa. E me traz a memória agora sobre a história de Noé. Voltando lá para o início da Bíblia. Noé, um líder naquele momento ali, no momento histórico que ele está, tem uma visão de Deus para construir uma arca. Algo, visualmente olhando, inviável para aquele momento ali. Só que olha onde entra o comprometimento do líder. Ele pega a visão que Deus passa para ele, ele fala, eu vou construir uma arca. Ele começa aquela construção. Só que ninguém acredita. Só que ele tem o comprometimento em obedecer uma ordenança que foi dada para ele, um comando justamente de Deus para a vida dele. É importante você colocar a iniciativa de Noé, a mando de Deus, porque os líderes recebem revelação do próprio Deus. Eu cheguei numa região que ninguém queria ir para lá. Chamavam a região da fome, onde pessoas moravam em palafita, não tinha atos de sobrevivência elevado. Eu aceitei a proposta de ir para lá, Um desafio. o desafio de ir para lá. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a construir um centro de missiologia, que ele media 36 por 15, algumas pessoas me chamaram de louco. A visão desse cara é uma visão de loucura. Mas eles não observavam como os líderes que rejeitaram ir para a região rejeitaram. É porque a liderança ela se adequou a desenvolver projetos onde tem renda, onde tem finança, onde tem suporte. Recursos Tanto aparentes, que né? a missiologia a transcultural ela não é feita sem finanças, sem mantenedores, mas a missiologia local, que está dentro do âmbito da visão de Jesus, Jerusalém, Samaria, ah, é, até os confins da terra, essa visão está dentro a visão local está dentro do âmbito da visão de Jesus, da ordenança de Jesus, Atos 1:8. Eu já vi pelo outro lado. Quando eu vi que não tinha centro de missiologia, eu imaginei, a minha visão foi em construir um centro de missiologia. Quando eu vi que não tinha evangelização nos ribeirinhos, eu já tomei a iniciativa de criar uma projeção de alcançar os ribeirinhos. Nós começamos com 6 bases missionárias e terminamos com 22 bases Olha missionárias. que benção. Hoje qualquer pastor vai para lá, porque a visionária do suporte perfeito, estrutural, é a visão de um líder envolvido. Mas o comprometido, ele não olha cenário. Por mais caótico e escasso que seja o cenário, você desenvolve um projeto porque você tem comprometimento. Com certeza. E visualiza aquilo ali não na realidade aparente, mas de algo que pode surgir daquilo ali, né? É o verdadeiro comprometimento de um líder. E quem aprende com Jesus, que é o nossa Ariane, referência, né? nós precisamos muito criar um impacto na nossa geração, como das gerações. A cada 100 anos aparece um líder que revoluciona seu país. Sim. O nosso país precisa desse líder, desses líderes. Eu não quero ser aqui individualista, porque eu acredito que, da mesma forma que Deus pode levantar um líder, Deus pode levantar vários líderes. Levantou John Wycliffe na Inglaterra para trazer a tradução da primeira Bíblia do latim para o inglês. Levantou John Hus,
que também foi um dos pais da reforma protestante, quando ele foi também exemplo para George Fox, para John Wesley, né, para o próprio Martim Lutero, que foi um reformador. Ele chegou a dizer, o John Hus, quando ele sofreu naquela proporção da sua visionária de expandir o evangelho da forma que o evangelho é, John Hus disse, sabendo do sacrifício que ele já estava enfrentando, ele foi arrastado pelas ruas, foi queimado em praça pública. Ele diz: vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne. Ele não será assado e não será fervido. E daí veio Martim Lutero. E o reflexo da visão de Martim Lutero está até hoje. Porque depois de Martim Lutero veio W. Rothschild, Evan Robert, no século XIX, século XX. Nós chegamos no século XX e vimos a visionária de Billy Graham. Mas depois de Billy Graham, nós estamos precisando de líderes com a visão de águia. O voo das águias precisa ter evidência nos dias de hoje. Não são só líderes que fazem podcasts, que se relacionam. Líderes que, eu acabei de explicar, interessantes, mas interessados. Não são líderes envolvidos em grupos, em igrejas e organizações, em ONGs e etc e tal. Mas são líderes comprometidos com a verdade, com o evangelho, com o prosseguimento, com o alcance das almas. Eu acredito que é por aí, viu? Nosso projeto Voo das Águias é um pontapé inicial para que isso seja impactante para a nossa geração. Certo, acredito que ficou bastante esclarecido para toda a galera que está nos assistindo que o intuito do projeto Voo das Águias é quebrar essa visão desse líder que é interessado, mas não é comprometido. O líder que tem o foco, o líder que tem uma visão não somente de um pequeno povo, mas um líder que visualiza toda uma comunidade e que através de um projeto vá abençoar e quem sabe até mudar a história de muitas pessoas. Eu acredito que deu para a gente entender muito bem essa questão. Eu gostaria que o senhor deixasse uma última palavra aqui para todo mundo, nos desse um exemplo, deixasse uma palavra para quem já é líder e para quem deseja ser líder, uma palavra que possa centralizar aqueles que almejam e aqueles que já são. A liderança não fornece burguesia. Quem quer ser líder, não espere burguesia. Um dos maiores líderes do Novo Testamento, depois de Jesus, foi o apóstolo São Paulo, rejeitado pela igreja, perseguido pelo seu povo, sofrendo naufrágio, fome, nudez, perseguição. Esse apóstolo São Paulo, quando ele chega, depois que ele tem um encontro com Jesus, que ele se apresenta a Ananias, Ananias não acredita na plenitude do chamado dele, mas ele não era interessante, ele era interessado. O apóstolo São Paulo, a diferença do ministério dele é que ele não era só envolvido, ele era comprometido. E o apóstolo São Paulo, ele desenvolve uma projeção missionária que reflete até hoje. Tudo que nós vamos fazer é baseado no exemplo do apóstolo São Paulo, Cristo Paulo. O homem que foi o foco do Novo Testamento e que se tornou-se o personagem da liderança a ponto de Deus confiar os dons, os frutos do Espírito, as cartas às igrejas da Ásia, e a proporção de todo o ensinamento categórico que Paulo nos deixou, como desenvolver essa rede de lideranças. Sim. E aprofundar a rede de lideranças para alcançar. Uma das coisas importantes, Ariane, uma das coisas importantes é que a retórica está tomando conta, ocupando o espaço da unção. No capítulo 6 de Atos, o Espírito Santo escolheu 6. E uma das principais qualidades era ser cheio do Espírito Santo. Sim. Sabedoria, Espírito Santo. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, vamos ver
O próprio Espírito Santo dizendo: separai-me para mim, Paulo e Barnabé, dois caras cheios do Espírito Santo. Estavam qualificados, né, com as E, características. e cheio do Espírito Santo fala de muitas coisas que nós não temos tempo aqui para falar. Mas eu coloco uma das coisas, duas coisas importantes do Espírito Santo da vida de Barnabé. Duas coisas importantes que é impossível fazer sem o Espírito Santo. Uma oportunidade ministerial, por exemplo. Surgiu a oportunidade de Barnabé ser o missionário líder oficial em Cirene, nas regiões de Creta. Ele não olhou para si. Ele disse para Pedro: o senhor lembra de Saulo? Paulo está em Tarso. Há 13 anos. Se o senhor quiser, eu vou buscar ele lá. Que bênção! Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não procura se valorizar a si próprio. Ele valoriza as pessoas, ele valoriza os líderes, ele promove as pessoas através dessa visionária que ele tem. Segundo, a Bíblia diz que ele vendeu uma fazenda. E essa fazenda ele deu toda para suporte da obra de Deus. É uma visionária. Só um cara cheio do Olha que Espírito vende bênção. tudo que tem e deposita aos pés dos apóstolos para que a obra avance, poder missionário Bem da avance. obra. A maior dificuldade hoje que nós estamos tendo é das pessoas abrir as mãos e ter essa visionária de investir em missões. É aquela pessoa que tem disponibilidade, mas não tem condições. Por quê? Porque ela tem o trabalho, ela tem ocupação. Ela não pode ir. Amém? Então, eu gostaria de dizer que no próximo podcast que nós vamos ter, não sei se eu ou outra pessoa, a gente desse continuidade a esse diálogo, que é muito importante. Nós precisamos despertar nas pessoas o Espírito Santo que impulsiona. E o interessante, quando o senhor fala no apóstolo Paulo, é que ele era tão comprometido, tão focado naquilo que ele recebia de Deus, que aonde ele chegava, independente do que estava acontecendo, se era um lugar onde outras religiões predominavam, ele estava tão focado que ele não deixava de cumprir, de fazer aquilo para aquilo que ele foi enviado para fazer. Você falou a palavra certa, você sabe que ele chegou digamos, se na época dele fosse a UPA, ele chegou na UPA, quem atendeu ele? Um médico por nome Lucas. E foi passar remédios nos hematomas, porque Paulo estava vindo de uma jornada, acabou de ser apedrejado, espancado e etc. E tal. Quando ele se apresenta, faz a ficha, Lucas diz assim: mas quem é você? Que foi que ele bateu? Que foi que aconteceu? E ele passa a dizer que ele está sofrendo pelo Evangelho. Que Evangelho é esse? Aos finais, você já sabe, Lucas torna-se o escritor de Lucas, faz parte do Evangelho, o doutor Lucas se converte, faz todo um apanhado de pesquisa na região de Jerusalém, conversa com Maria. Lucas faz o apanhado da trajetória de Cristo, morte, ressurreição, as parábolas que Jesus falou. Não tem um escritor do Novo Testamento, dos evangelhos, mais apropriado do que Lucas, que era doutor, formado, categórico, e que se tornou servo de Deus, um dos principais narradores de Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos, para concluir a nossa fala, ou a minha fala para você, Ariane, não tem ponto final. Atos de Ariane, Atos do pastor Manuel, Atos do Voo das Águias, Atos de qualquer um que queira começar um projeto a benefício do reino, formação de lideranças, sem interessantismo. Nós não precisamos ser interessantes, nós precisamos ser interessados. Não precisamos ser só envolvidos. Eu faço parte dessa igreja e tudo bem. Precisamos ser comprometidos das dores da igreja, da precisão da igreja, da necessidade da igreja. E não só da igreja, porque a igreja geme a necessidade da comunidade, do mundo. Então, eu concluo a minha fala dizendo para você que a visão do voo das águias
só está começando e que Deus tem grandes projeções que podem envolver eu, você e todos quantos quiserem participar desse projeto. Que bênção, que bênção. E já queremos agradecer a sua presença, né, que se disponibilizou para estar conosco aqui nesse primeiro episódio, já trazendo esse projeto muito interessante. É a primeira vez que eu, pelo menos particularmente, vejo um projeto desse onde ele não é interessado em algo específico, não, ele é interessado em abraçar, em alcançar muitas pessoas. Eu acredito que seja a visão de um líder realmente visionário, que Deus ele possa e abençoar a cada dia mais, abençoar a sua igreja, onde o Senhor está, e que outros líderes possam ser alcançados também através desse projeto e através da visão que realmente vem dos céus para a sua vida. Gente, a conversa está muito boa. O pastor Manuel nos trouxe aqui exemplos maravilhosos de verdadeiros líderes, líderes visionários. Porém, nós ainda temos outros episódios, muita coisa legal para acontecer. Esse é apenas o primeiro. E eu quero te convidar, não perca o próximo. Na semana que vem, nós já estaremos com um episódio novo, trazendo aqui líderes, pessoas de Deus que trarão exemplos práticos das suas vidas, das suas vivências com o Senhor, na sua igreja, na sua liderança, que vão edificar a sua vida. Não perca, nós estamos te esperando aqui. E mais uma coisinha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vai aqui embaixo, coloca aqui o teu comentário, tua sugestão de pessoas que vocês querem ver aqui no nosso podcast Voo das Águias, temas que vocês querem que a gente traga também aqui pra galera, coloca aqui no comentário. Não esqueça que nós estamos no Instagram, aqui no YouTube, vá lá, corra, acompanhe as nossas redes sociais para que você não possa perder tudo de bom que vai acontecer aqui nesse tempo.